Olá, 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 galera! Sou o professor Durval Filho, iniciando mais uma aula remota em que farei uma revisão do conteúdo sobre acentuação gráfica. Para tanto, utilizarei slides do professor Anderson Boganica, de Aula Paraná. Vamos iniciar então com um exercício. Vamos logo para o exercício para a gente praticar. Então veja bem, nós temos aqui um texto. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba. O que vocês vão fazer? Retirem do trecho todas as palavras acentuadas. Pronuncie-as pausadamente e depois faça a separação de sílabas. Voltem lá no texto, observem, no quadro, observem, procurem palavras acentuadas. Eu vou dar um tempinho, atenção, observem lá, façam a leitura, procurem 4 palavras acentuadas. Mais um tempinho, vamos lá, pessoal. Olha só o resultado. Taubaté, Lúcia, férias, Paraíba. Ok? Dando continuidade, então, observem os exemplos. Primeiro, quantas sílabas tem cada palavra? Vamos ver? Vamos contar? Taubaté, 3, Lúcia, 2 sílabas, férias, 2 sílabas, Paraíba, 4 sílabas. Muito bem. Agora, em qual sílaba está o acento? Qual que é a sílaba tônica? Qual que é a sílaba forte? Então vamos lá. Taubaté, última sílaba, oxítona. Lúcia, penúltima sílaba, paroxítona. Férias, penúltima sílaba, paroxítona. Paraíba, penúltima sílaba, paroxítona. Muito bem. Agora, dando continuidade, olha aqui. Vamos marcar verdadeiro ou falso. Muito fácil, hein, gente? Questão A. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada de forma mais intensa? Está certo? Verdadeiro. Sílaba átona é a sílaba pronunciada de forma menos intensa? Verdadeiro. Também é verdadeiro. Ok? Vamos dar continuidade. Mais um texto. Na verdade, é o mesmo. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba. Então vamos lá, nós temos 2 palavras grifadas. Separe as sílabas das palavras destacadas e indique a sílaba tônica. Qual que é a sílaba tônica dessas 2 palavras destacadas aí? Gostavam e passar. Vamos ver? Olha só. Gostavam, a sílaba tônica é o tá. Ok? Gostavam é o tá. Passar, a sílaba tônica é o sar. Agora vamos ver sobre acento. O acento prosódico é o acento da fala. Todas as palavras possuem. Então, a sílaba tônica, a gente utiliza o acento prosódico. A gente fala com mais intensidade. Todas as palavras têm. O acento gráfico é o acento da escrita. Marca a sílaba tônica de algumas palavras. Então, nós temos o acento agudo, o acento grave, que é o da crase, e o acento circunflexo, ok? São acento gráfico.
Veja bem, Taubaté e passar são oxítonos, pois a sílaba tônica é a última. Taubaté e passar. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é tônica. Exemplo, Lúcia, férias, Paraíba. E proparoxítonas, quando a antepenúltima sílaba é tônica. Exemplos, quilômetro, altíssimas e árvores. Tá ok? Vamos para mais uma pergunta? Primeiramente, vamos ler o texto, mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo a uns 2 quilômetros de distância. Então, a gente tem 3 palavras grifadas. As palavras destacadas são, respectivamente, a primeira palavra, avistá-lo. Qual que é a sílaba tônica da palavra avistar? É a última, então ela é uma oxítona. A palavra quilômetros. Qual que é a sílaba tônica? A antepenúltima. Então, uma proparoxítona. E distância é a penúltima, é uma paroxítona. Então, a gente tem como resposta o A, né? Oxítona, proparoxítona e paroxítona. Vamos fazer mais um exercício. Arranjaremos canoas apropriadas e iremos até lá. Compare as escritas de Taubaté e até. A que conclusão você chega em relação à acentuação destas palavras? As duas são oxítonas, última sílaba tônica. Muito bem. Ok? Então vamos lá, gente. Ó, sabiá, sofá, atrás, babás, café, através, você, português, giló, metrô, avós, avós, ninguém, armazém, armazéns e parabéns. Quanto à posição da sílaba tônica, todas as palavras desse grupo são oxítonas, ok? A última sílaba é tônica. O mesmo, né, acontece aqui. Então, qual é a regra para acentuar as oxítonas? Quais são as terminações A, E e O, tá? Com ou sem S, em e ens. Então, a gente acentua A, E e O com ou sem S, em e ens. Tá ok? Então, ó, são acentuadas as palavras oxítonas. A, E e O com ou sem S, tá? Em e ens. Tem que decorar essa regrinha aí. Tá bom, gente? Então, é isso. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade agora com palavras paroxítonas. Compare a escrita dessas palavras: Lúcia, férias, distância, mistérios, parecia e cheia. A que conclusão você chega em relação à acentuação das paroxítonas? Algumas paroxítonas são acentuadas e outras não. Então vamos lá. Paroxítonas acentuadas graficamente, as terminadas em R, L, N, X, PS, todas as formas nasais com A, E, e ON. Então, ó, ans, ão, ãos, em, uns, ons. Ok? Os, i, is e ditongo. Então, todas as paroxítonas terminadas em RLNX, PS, ans, ãos, ens, uns, ons, os, i, is e ditongos.
todas são acentuadas. Então veja bem alguns exemplos. Móvel, fóssil, terminadas em L. Hífen, pólen, terminadas em N. Açúcar, caráter, terminadas em R. Bíceps, tríceps, terminadas em PS. Clímax, fênix, terminadas em X. Bônus e Vênus, terminadas em US. E táxi, lápis, terminadas em I, Is. Álbum, álbuns, terminada em uns. Órfã, órfãos, terminadas em ãos. Férias e túneis, terminadas em ditongo. Ok? Tem que decorar essas regrinhas. Vamos ver agora os pares de palavras. Então, a gente tem saci e tem júri. Primeiramente, ó, saci e júri. Qual que é a sílaba tônica de saci? A sílaba tônica de saci é o si. E a sílaba tônica de júri? É o ju. Então, ó, saci é uma oxítona terminada em i, não leva acento. Júri é uma paroxítona terminada em i, leva acento. Então, júri leva acento. Útil. Qual que é a sílaba tônica? É o u. Então, é uma paroxítona terminada em L, leva acento, útil. E sutil, tá? Sutil é uma oxítona terminada em L, não leva acento. O mesmo acontece com glúten. Ó, glúten, a sílaba tônica é o glu. Então, é uma paroxítona terminada em N, leva acento. Agora, nuvem. Nuvem, a sílaba tônica é o vem. Então, é uma oxítona terminada em M, não leva acento. Repórter, sílaba tônica é o por. Então, aqui a gente tem uma paroxítona terminada em R. Então, leva acento. Repórter, por, tem acento. Agora, ter. Ter, oxítona terminada em R, não leva acento. Irmãs, tá? Irmãs, sílaba tônica, ans. Tá ok? Então, não é uma oxítona terminada em S, tá? Agora, ímãs, tá? Paroxítona terminada em ans. Leva acento. Urubus, sílaba tônica, bus. Oxítona terminada em us, não leva. Agora, vírus, paroxítona terminada em us, leva acento. Vírus, ok? Então, é isso aí. Está aqui, tá? O que a gente acabou de analisar. Observem. Vamos a algumas perguntinhas. Que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos? As palavras destacadas são, respectivamente, vamos voltar às palavras destacadas, árvores e cipós. Então, árvores é uma proparoxítona. Cipós é uma oxítona. Então, a resposta correta é a B. Portanto, gente, agora eu vou falar das proparoxítonas. O que acontece com as proparoxítonas? Veja bem, nós temos o texto aqui. O dia prometia ser esplêndido. Henrique tirou cuidadosamente o paletó para secar. Retire do trecho todas as palavras acentuadas. Pronuncie-as pausadamente e depois faça a separação de sílaba. Então vamos lá. Observem o quadro, tá? Vocês têm duas palavras acentuadas. Nós temos esplêndido e temos paletó. Então, veja bem, sílaba tônica de esplêndido é o plen. Então, é uma proparoxítona. Sílaba tônica de paletó é o tó. Nós temos uma oxítona. Muito bem. Olha só, vamos agora a um exercíciozinho.
A sílaba pronunciada de forma mais intensa é qual? A mais intensa é a sílaba tônica. Muito fácil, né, gente? Então vamos voltar às nossas palavrinhas. Esplêndido e paletó. Quantas sílabas tem cada palavra? Então veja bem. Esplêndido, nós temos 4 sílabas. Paletó, nós temos 3 sílabas. Não confundam a quantidade de sílabas para determinar se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. O que determina é a sílaba tônica, se é a última, penúltima ou antepenúltima. Então, ó, paletó, última sílaba. Então, é oxítona. Se fosse uma palavra com a penúltima sílaba tônica, então ela seria paroxítona. E na palavra esplêndido, nós temos a antepenúltima sílaba tônica. Então, é proparoxítona. Ok, gente? E toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Ok? Ó, vamos revisar os conceitos. Oxítona, quando a última sílaba é tônica. Exemplo, Taubaté, até. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é tônica. Lúcia, férias, Paraíba. Proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é tônica. Quilômetros, altíssimas, árvores. Muito bem. Vamos agora a mais um exercício. Observe o texto. Alimentavam um único desejo. Tem chovido muito nesses últimos dias. Viram lindos pássaros nas margens. Então nós temos 3 palavras destacadas. Único, últimos e pássaros. Olha só a pergunta. A que conclusão você chega em relação à acentuação das palavras destacadas? Veja bem, único, últimos e pássaros. Então nós temos as 3 palavras com a antepenúltima sílaba tônica. Então as 3 palavras são, o que elas são? Proparoxítonas. Ok. Então, não esqueçam, proparoxítonas são todas acentuadas. Tá bom? Ó, veja aqui essas palavras abaixo. Elas são proparoxítonas. Ó, acadêmico, dinâmico, sonâmbulo, acústica, público, próximo, ângulo, plástico, antídoto, música, ok? Então, olha aqui. Todas são proparoxítonas. Todas elas levam acento, tá bom? Então, ó, revisando, oxítonas são acentuadas graficamente as terminadas em A, E e O, seguido ou não de S, em e ens. As paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS, ans, ão, ãos, em, uns, on, ons, us, i, is e ditongo. Tá ok, gente? Muito bem. Agora, encerrando, vamos classificar essas palavras em negrito quanto à tonicidade, ok? Família, móveis, depósito. Depois a gente tem lápis, época, vovó e buquê. Tá? Então, olha só. Família, paroxítona. Móveis, também paroxítona. Depósito, proparoxítona. Lápis, paroxítona. Época, proparoxítona. Vovó e buquê, as duas são oxítonas. Tá bom? Assim a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima. Um grande abraço.